Candreva, câmbio. E aí, tudo bem? Me ouve bem? Beleza? Como que tá essa clavícula aí? Pois é, né? Tô meio de lado aqui, meio arrebentado, mas tudo bem. Fui inventar de fazer o que eu não devia, me machuquei. Então vamos lá. Bom, hoje me fizeram bullying, que parece que eu estava num arquivo morto, eu vim para um outdoor hoje aqui. Bom, então hoje mais um meeting da nossa jornada. Como eu falei com você, a gente focou primeiro nos hard skills, na área de finanças, captação de recursos, e agora a gente vem trabalhando os soft skills e o ataque na estratégia na pandemia, né? Bom, como está no nosso convite aí, a gente vai falar de inovação no caos e de tendências, né? O que o Candreva, que é um futurista, pode trazer do que já estuda isso há muito tempo, o que é, na visão dele, tendência de negócios, de carreira. A gente vai ter uma conversa bem informal e bem objetiva, que 18 horas a gente termina, e a gente tem um outro meeting, que é o meeting da Fundação de Varejo. E aí depois a minha equipe joga o link para todo mundo. Próximo do fim desse, minha equipe joga o link para todo mundo aí. Bom, então hoje a gente tem aí, dando as boas-vindas aos nossos presidentes da Rede Paex, os nossos clientes que fazem nossos programas abertos, especialização, programa de gestão, e também hoje a gente abriu para os clientes de uma outra empresa que eu tenho, que é a ProOffice, que é a área de escritórios compartilhados. Então sejam muito bem-vindos pela primeira vez aí também. Hoje eu abri essa janela por conta de tratar de inovação, de convidar esses clientes que estão dentro de um ambiente compartilhado, enfim, que tem tendências de inovação do jeito de se trabalhar. Te passando a palavra, Candreva, o que você pode dizer da gestão no caos, da inovação? Como que você está enxergando tudo isso aí? Olha, bom, primeiro de tudo, obrigado por ter me convidado. A gente teve a mudança de data e no final acho que foi positivo, porque o que eu tinha de dor na semana passada para fazer não ia dar certo. Eu fiz uma outra live e no meio eu tive que dar uma parada porque eu estava meio torto. Então eu achei que foi bem positivo. Então se de vez em quando eu fizer uma cara feia aqui ou outra, é por causa disso. Não é por causa do seu casaco de Stanford, desse estilo todo que você está empenhando aí na tela. Você sabe que eu pus esse casaco e tem homenagem porque a gente esteve juntos lá, então é uma homenagem aqui. Já que eu não vou te pagar R$1, pelo menos eu faço a homenagem aqui. Não, mas eu perdi meu boné. O meu boné que não existe mais, eu perdi agora. Deixei ele nos Estados Unidos em algum lugar para pegar corona. Então não posso compartilhar desse negócio. Mas deve ter outro por aqui. Mas enfim, o grande negócio é o seguinte, né? Você já assistiu, eu não vou me alongar nessa parte, mas quando a gente fala sobre futuro dos negócios, negócio do futuro, que é uma palestra que eu já fiz aí, tem um TED e tal. Depois, se alguém quiser, eu peço para o pessoal mandar o link para vocês poderem aprofundar nisso. Mas o grande lance ali é que a gente fala de, essencialmente, que essas disrupções, essas rupturas, essas quebras, que geralmente acontecem em modelos de negócio, elas são tão profundas que elas acabam ou matando ou diminuindo muito uma indústria como um todo, né? Ou seja, em 5, 6 meses você acaba vendo uma indústria definhar de uma maneira muito profunda. Isso não significa que vai acontecer com todas, isso também não significa que isso necessariamente é ruim. E geralmente o pessoal vê isso de uma maneira muito negativa. A maioria das empresas e dos profissionais e dos empresários, dos executivos também, tendem a ver essa quebra como algo muito negativo, porque isso agride aquela perenidade, aquela continuidade que você tem. Mas se é muito ruim para um monte de gente, é também uma baita oportunidade para outras pessoas. Quando a gente fala de startups, a gente lá em Stanford, eu e o Fábio, a gente teve numa imersão para o Vale do Silício e Los Angeles e tal. Então, nesse cenário, a gente pode ver várias empresas que se valem dessa estrutura de, inclusive, vamos dizer, agredir modelos de negócio ou buscar isso de uma maneira mais forte para poder inovar e para poder criar relevância. Para mim, Fábio, o grande negócio é você dar longevidade para a relevância que você pode ter no seu negócio, até como profissional também, né? Então, isso vale tanto para você enquanto profissional, até para a própria empresa. E aí, nesse cenário todo, de tentar entender aqueles passos todos que eu falei, bom, a gente tem aqui, você focar nas dores essenciais, qual é a dor que você resolve essencialmente, porque a gente vê muita gente focando no modelo de negócio, então o cara se apega ao como ele faz dinheiro e não à dor que ele resolve no mundo. Essas coisas geralmente são sinérgicas no início da empresa, mas depois de um tempo elas deixam de ser sinérgicas e eu vejo o pessoal defendendo o modelo de negócio e não o problema que resolve. E com o tempo isso vai corroendo essa relevância das empresas e vai matando elas. Em tendo estudado várias e tendo atendido, aí, como você falou, inúmeras empresas aqui no Brasil
empresas brasileiras ou estrangeiras, mas aqui no Brasil que sofrem com isso, de tudo quanto é porte imaginável, eu comecei a procurar se não existia uma regra, alguma coisa que fosse replicável tantas vezes quanto possível, que pudesse explicar esse negócio. E aí eu vou até compartilhar minha tela aqui para a gente... Peraí, deixa eu só ver qual que é certinho para não compartilhar nada que não deveria. Vocês estão vendo aqui, tá dando para ver aqui o futuro dos negócios, o negócio do futuro, é isso, Fábio, que está aparecendo? Tá legal, tá dando para ver. E mudou o slide aí, certo? Tá valendo. Então, beleza. Então, tá bom. Então, tá funcionando. E aí, eu procurando com isso, eu comecei a identificar algumas fases que se repetiam. E se repetiam em várias coisas da humanidade, várias passagens, não só em relação à parte de negócios, mas em relação ao nosso comportamento. Eu encontrei 8 principais. E aí, eu percebi que elas seguem um roteiro, mais ou menos, da disrupção, do caos à inércia, da inércia ao caos. E aí comecei a trabalhar isso. Cheguei nesse círculo aqui, que seria talvez uma equação literal, que a gente está transformando isso aqui numa metodologia. A gente começou a pegar um monte de casos antigos que a gente atendeu em diversas empresas, principalmente o que a gente fez com o Boticário e com a Natura recentemente. A gente falou, cara, será que isso aqui que a gente está fazendo com eles encaixa nisso? E a gente viu que encaixa. A gente foi em outro, viu que encaixa também. E a gente começou a procurar se havia efetivamente uma maneira da gente equacionar isso. E o que a gente percebeu é que isso não só se repete, como eu falei, no mundo dos negócios, mas também fora dele. Então, quanto mais movimento, mais caos existe. Isso na natureza, de maneira geral, e na nossa história enquanto humanidade. Eu não quero ser filosófico nisso, mas é importante entender esse arco, porque os nossos comportamentos, e agora acho que em épocas de pandemia, que talvez uma ruptura tão profunda, né, que impactou a humanidade como um todo, e não só um negócio ou um modelo de negócio, a gente fala muito sobre comportamento. Acho que está todo mundo percebendo comportamentos nossos, pessoais, próprios, que mudaram. Você vê um monte de gente um pouco agoniada em casa, outras pessoas confortáveis com isso, com ansiedade para o futuro. Então, esses comportamentos humanos são os que refletem as empresas. A maneira como a gente age é o que efetivamente acontece com os negócios. Isso tem impactos profundos. E aí a gente vê mais caos como algo que traz, no longo prazo, mais benefício. Mas, via de regra, a gente enxerga o caos como algo negativo. A gente tenta evitar isso. A nossa natureza é essa. Se você pegar o Neandertal da vida, eu quero que o pessoal agora acompanhe a gente aqui nesse círculo. Imagina que lá a vida do Neandertal malucão lá, do Homo sapiens incipiente, do primeiro Homo sapiens, era um negócio muito caótico, né? Porque esse cara, ele não sabia de manhã se ele saía, se ele tinha comida, se ele não tinha, se ele ia ser devorado por um guepardo ou sei lá o quê, ou se ele ia morrer, se ele ia quebrar a perna, e aí quebrou a perna, ninguém cuidava, não havia essa essência de civilização. Ou seja, o cara era nômade, tinha que correr atrás da comida e tinha que correr para sobreviver. Todos os dias essa era a vida do cara, um caos absoluto. Começa que, depois de um tempo, esses povos começam a se reunir um pouco e tentar viver em grupos. Esses grupos, com o tempo, percebem que esse negócio de nômade não funciona muito bem. E surge uma coisa, e aí a gente está no máximo do caos, e surge um negócio bacana que seria o domínio do caos nesse ponto, que é a agricultura. A agricultura e a pecuária permitem que a gente pare de ter que se mover para lá e para cá e que a gente consiga fincar raízes. E isso começa a dominar o caos. Quando surge uma tecnologia nova, essa tecnologia geralmente ela vem para dominar um problema anterior. Agora, nesse momento de ruptura com crise, eu não diria nem que é uma crise de saúde, nem que é uma crise econômica, eu diria que é uma crise de incerteza. A gente fica, então, na dúvida, a gente não sabe as coisas, então a gente se retrai. Na incerteza, a gente vai para dentro de casa. Na incerteza, a gente se segura para tentar se proteger de alguma coisa que a gente não sabe resolver. Se não houvesse tantas incertezas, soubesse que tal remédio funciona, que tal vacina sai tal dia, ou que o negócio não mata, ou isso ou aquilo, a gente certamente não teria tanta reclusão. Então, nesse momento as tecnologias que virão para o futuro serão tecnologias que virão a tentar dominar esse caos. E aí entra a questão, por exemplo, de gestão da privacidade, e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas sem fugir do exemplo do Neandertal aqui, o que acontece é o seguinte: quando a gente domina uma certa tecnologia, a gente entra num estágio de acomodação. Porque depois que está lá agricultura, bacana, pecuária, tal, show, a gente começa a ficar acomodado. O caos deixa de ser caos. Aquilo que seria um diferencial competitivo, você pensar numa empresa que foi pioneira, por exemplo, no uso de computadores, é um diferencial competitivo, aquela perenidade, aquele diferencial que durava 40, 50 anos, cada vez dura menos. Esse diferencial competitivo tem a perenidade da tecnologia. Esses diferenciais duravam 40 anos e tal, 50, agora duram 3. Ou seja, o ciclo é cada vez menor. Esse ciclo todo se completa de maneira cada vez mais apertada. Nesse estado de inércia aqui, esse estado de inércia é inércia para alguns, mas não para todos. Exemplo para vocês. Pensa quando, por exemplo, a Netflix começou a crescer muito e começou a corroer a Blockbuster. Exemplo que já é clássico, até meio batido.
era um caos para a Blockbuster, vendo as suas margens diminuindo, lojas fechando, um monte de gente desesperada, funcionários saindo, talento indo embora, troca de boards. Se alguém lê a história dessa época da Blockbuster, vai ver que é muito caótica, assim como qualquer empresa quando está quebrando. Agora, para a Netflix não era o caos, para a Netflix era a inércia, era o domínio do caos. Ela criou um modelo que funcionava e que corroía o mercado, diminuía esse mercado, assim como o Skype fez, por exemplo, com ligação internacional, que era um negócio que custava $5 o minuto e agora custa nada, né? Virtualmente nada, porque você faz pelo WhatsApp, etc. Ou seja, o mercado foi sendo reduzido e isso foi ficando como inércia. Então, é caos para um e não é caos para outro. Surgem forças emergentes nesse negócio que são muito poderosas. Por exemplo, quando surge a prensa, a máquina a vapor, a lâmpada, o computador pessoal, o iPhone, todas essas tecnologias, elas são forças emergentes poderosas que surgem ali até gerar uma inovação disruptiva, que é aquela quebra, que é uma coisa mais profunda e a gente vive de ciclos dessas coisas. Essas quebras espontâneas surgem os não óbvios. E aí eu queria parar aqui um minutinho nesse negócio de não óbvio, deixa eu até adiantar aqui para o não óbvio, que é o seguinte, não óbvios são... Opa, espera aí que eu adiantei o errado aqui. Não óbvios são oportunidades que aparecem a partir de uma disrupção original. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina quando você tem um Hyperloop da vida, aquele trem de altíssima velocidade que existe entre Abu Dhabi e Doha. Ainda um só que existe no mundo, super caro para implementar, 1 bilhão cada quilômetro, beleza. Mas o que acontece quando você põe um trem desse? Você muda a dinâmica de deslocamento das pessoas no mundo. As pessoas se movem mais rapidamente no mundo, conseguem ir de um ponto para o outro em 15 minutos, por exemplo, São Paulo, Brasília. Esse tipo de coisa absurda é difícil de você aproveitar essa oportunidade, porque ela é muito cara e porque ela depende lá de 3, 4 players no mundo que vão fazer isso. Então, o que o empresário, o empreendedor normal pode fazer sem se aproveitar esse negócio? Aparece um monte de outras oportunidades. Então, com esse trem, por exemplo, a gente consegue ter uma questão de locomoção de um ponto A para o ponto B muito mais rápido. Isso muda a dinâmica urbana das cidades. Outro exemplo, impressora 3D. Impressora 3D imprimindo comida agora. Moza Meat, Memphis Meat, essas empresas estão imprimindo comida, imprimem carne, por exemplo. A partir do momento que você começa a imprimir a carne, Fábio, imagina que você deixa de, por exemplo, precisar da embalagem. Então você tem aquele cara que fazia a embalagem, que vai para o beleléu, aquele cara que fazia a etiqueta da embalagem, que também se torna um cara irrelevante, o cara que fazia a cerca para o gado, o cara que era agrônomo, o cara que era veterinário, o antibiótico, uma série de coisas somem em cadeia. Se bobear, provavelmente até o caminhão de lixo tem menos uso, porque você produz menos lixo, já que você produz mais coisa em casa diretamente, você não vai produzir uma embalagem descartável. Só para dar um arco de coisas que não são futuros, são coisas que já existem hoje, mas que ainda não estão dispersas. Mas quando essas coisas aparecerem, elas vão impactar uma cadeia inteira. Toda vez que você quebra um pedaço dessa cadeia, surge uma grande oportunidade. Esses são os não óbvios. Saber identificar esses não óbvios permite que você antecipe uma tendência. E aí a gente vai entrar nesse ponto de tendência, que foi o que você abriu logo no começo. Antecipar a tendência permite que você dê saltos antes de outros. Óbvio que nem sempre se acerta aí. Eu recebo muito essa pergunta quando eu termino de fazer uma palestra, uma consultoria. Vem cá, quando você acha que o meu mercado vai começar a definhar? Se eu soubesse esse tipo de resposta, é pergunta de 1 bilhão de ienes, que não vale muita coisa, mas de 1 bilhão de ienes, certo? Para você saber quando é que vai terminar. Mas conseguir entender não óbvios permite que você antecipe essa fase de conflito. Essa fase de conflito é uma fase muito interessante, porque você pega, por exemplo, o taxista atacando o Uber, né? As operadoras de televisão tentando atacar a Netflix por meio de restringir a banda de internet, e etc. Então, o caos se torna caos para quem está acomodado, mas inovação para quem quebra o ciclo, certo? Então, esse caos gera uma ansiedade muito grande nessas empresas, começam a ficar acuadas e, como qualquer animal acuado, elas atacam e isso gera um confronto, um conflito. É o status quo batendo de volta, certo? Toda vez que você observa isso, acontece um monte, a fase de negação. Porque evolutivamente, aí vem o ponto humano da coisa, a gente quer estabilidade. O nosso desejo é de estabilidade, sempre foi. O que permitiu a civilização chegar até aqui foi estabilidade. Quando a gente tem algo que não é a estabilidade, a gente luta o máximo possível para manter aquela estabilidade. Evolutivamente, isso foi muito positivo. Mas hoje, a gente tem que ir contra essa programação genética, porque o que acaba acontecendo é que o caos se torna dominante, independente de ser uma empresa, ou uma pandemia, ou um grupo coletivo de ações que vai fazendo isso. Esse caos se torna absoluto. E em se tornando absoluto, ou você se adapta ou ele te elimina. O caos é muito purificador nesse sentido. Então, assim, muita empresa desaparece ou muita empresa se adapta. Então, geralmente, você cria mudanças no tabuleiro que crescem muito. E por que isso é importante neste momento? Porque a gente está falando, por exemplo, de domínio do caos. Então, quando a gente começa a buscar
Deixa eu voltar aqui quando a gente começa a buscar essa questão de dominar o caos, exemplo do Fulfillment Center da Amazon. A gente não visitou isso, né, Fábio? Você não foi nesse centro de distribuição da Amazon, né? Não. A Amazon tem centros de distribuição brilhantes nos Estados Unidos inteiro e no mundo todo, mas lá principalmente. O centro de distribuição da Amazon, agora eu vou usar você aqui como personagem da enquete para você poder me responder essas coisas, representando todas as pessoas que estão aqui com a gente. Por exemplo, imagina que você tem que guardar lá o Toy Story 1, você tem uma grande prateleira que o cara pega e põe os produtos dele. Ele tem que guardar o Toy Story 1, o Toy Story 2, 2 camisetas pretas, ou sei lá, 2 caixas de camiseta preta e uma camiseta preta com gola V e a outra com gola careca. Como é que você organiza isso aí numa prateleira? Coloca o que é mais próximo de um racional. Então, camiseta de um lado, brinquedo de outro, algo nesse sentido. Exato, esse é o nosso racional, foi o que eu pensei também. Você chega lá, a primeira coisa que o cara fala é que não, é aleatório. Aí você fala, peraí, como assim aleatório, meu irmão? Como é que vocês fazem negócio por aleatório o negócio? Muito simples, o cara que tira, ele passa no scanner e coloca em qualquer lugar que couber qualquer coisa, menos coisas parecidas. Então, essa é a nossa ideia de Toy Story 1 com Toy Story 2, né, pela sequência de ser uma coisa, ali tá como a gente organiza em casa, ou camiseta preta com camiseta preta e tal, é o que eles não podem fazer. Por quê? Porque existe uma chance daquele pedido sair confundido, porque é uma coisa muito parecida com a outra. Sai Toy Story, o cara lê só Toy Story, não leu 2 e põe o pedido errado. Por que é aleatório? Porque se você colocar todos os filmes iguais numa prateleira só, quando aquela prateleira vier com o robozinho para o cara tirar e montar o pacote que está indo para sua casa, que você comprou, se todos estiverem lá naquela, o outro cara que pediu o Toy Story não consegue montar, ele tem que esperar. Então ele gargala o transporte do negócio. E é tudo sobre eficiência. Então o que eles fazem? É tão grande que na dispersão de produtos em tudo quanto é parte do Fulfillment Center, a ideia é de que o mix aleatório faz com que haja uma grande chance de que você consiga ter os produtos que você precisa numa prateleira só sem gargalar a produção. Então é contra-intuitivo. Mas esses caras, o que eles fizeram? Dominaram o caos. Com isso, eles aumentaram 17% a produtividade do Fulfillment Center. Em uma hora, o produto chega e sai do outro lado para qualquer lugar do planeta. Em uma hora, os caras conseguem fazer o processamento inteirinho de registro, cadastro, armazenamento e despacho. Então, esse modelo e outros vários que existem é o caos como modelo de gestão. É uma coisa que a gente tem defendido muito fortemente. Por quê? Porque isso aqui não é bem um ciclo. Apesar de estar desenhado como um ciclo, o que acaba acontecendo é que cada etapa está ficando mais próximo uma da outra. Cada etapa está afunilando. E aí, se você olha, você vai começar a ter inércia e caos. Não por acaso as duas estão em letra maiúscula. Inércia e caos, inércia e caos, inércia e caos, de modo que você começa a ter uma espiral. Cada vez mais curto o intervalo entre um ciclo e outro. E se você não adaptar o modelo mental para esse negócio, você não consegue entender esse modelo em que só o caos existe. Ou seja, não vai haver mais calmaria, não vai haver mais essa parte tranquila. Ou a empresa se adapta ou ela empacota. E aí, o que eu tenho, assim, a conclusão principal, para a gente poder abrir, inclusive, para puxar um papo mais a fundo, é de que o futuro é de quem sabe navegar no caos, é de quem está confortável nele, quem conseguir ficar confortável no caos. E por isso que a gente fala tanto de soft skills, né, e se abriu pertinentemente com isso, porque hard skills hoje em dia são super importantes, como sempre foram. Mas o que acaba acontecendo é que se você focar só em hard skills, a velocidade com que as coisas mudam é muito grande. Se você não estiver preparado para conseguir ter adaptabilidade, você não consegue evoluir. Outro dia eu estava batendo um papo com o pessoal de uma empresa aí de logística no Brasil, e eles estavam falando, pô, mas como é que a gente garante essa adaptabilidade do nosso negócio, porque os nossos valores, não sei o que, eu falei, tem que estar lá, tem que estar entremeado na essência da empresa, que vocês vão ter que ser adaptáveis. E como é que você faz isso de uma maneira simplória? Óbvio que não é tão fácil assim. Self-disrupt, aquela coisa de você mesmo incutir o caos. Em vez de ficar esperando alguém te atacar, ou em vez de aparecer um modelo novo, você vai lá e você ataca esse negócio. Você precaver isso, você busca a maneira de você destruir o seu próprio mercado e com ele a sua própria indústria, ou o seu próprio modelo de negócio. Mas você continua dono do seu mercado. E isso que acaba sendo importante. Então, o modelo mental hoje, ele é muito mais importante do que a habilidade técnica, porque a habilidade técnica dura menos. Não que ela não seja importante, ela também é. E por isso a qualificação é fundamental. Mas se você tiver um modelo mental correto, você consegue se adaptar aos cenários. E aí, quando a gente fala de profissionais, eu enxergo que eles serão menos especialistas e mais resolvedor de problema. Ou seja, sempre movimento contínuo. A única maneira de você se manter à frente da curva é com movimento. E aí eu quero dar um exemplo, Fábio, para a gente poder puxar para as tendências e depois a gente abrir para um papo aí, para a gente trocar uma ideia mais forte. Que é um negócio que eu chamo de experiências cruzadas. Você já ouviu um exemplo desse uma vez na vida, mas que para mim ele é fundamental. Essa questão de experiências cruzadas levam a você entender como você pode inovar de uma maneira
relativamente barata de uma maneira rápida e não vai, em resumo, resolver problema. Então, em 1917, as 8 companhias de trem de Londres se reuniram para formar o primeiro sistema de trens interligados do planeta Terra. Para fazer isso, elas evidentemente precisaram criar um mapa que representasse esse novo modelo de trens interligados. Eles fizeram um mapa, lançaram um mapa, eu talvez até tenha esse mapa aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só tentar ver se eu pego ele aqui. Espera um minutinho, deixa eu ver se eu acho esse mapa aqui para vocês verem. Acho que eu tenho ele em algum canto aqui. Espera aí. Cadê? Não tenho esse mapa aqui em lugar nenhum. Tá bom, vai ficar sem mapa. Mas, deixa eu pôr aqui de novo na tela cheia. E voltar aqui para o... Bom, beleza. Mas tudo bem, o primeiro mapa de metrô do negócio era um mapa todo cheio das ruas em cima, dos rios, dos parques, dos lagos e etc. O que acabava acontecendo é que as pessoas ficaram completamente perdidas. Passou um mês, as pessoas começavam a sair das estações e procurar onde é que elas estavam na cidade para poder entrar de novo e se conectar com a outra. O que acontece é que elas tinham que pagar uma nova passagem. Então, com o custo maior, menos gente começou a andar. Imagina que a empresa que acabou de se fundir para fazer isso ficou desesperada, tinha mandado um monte de gente embora, etc., aquela coisa de fusão. Bom, eles abriram um concurso para que as pessoas pudessem criar mapas que fossem mapas que pudessem representar melhor ou que pudessem resolver esse problema. Várias pessoas se inscreveram e uma delas foi um cara chamado John Beck, que era um cara que tinha sido mandado embora nessas demissões aí na hora da fusão das empresas, e ele nunca tinha feito um mapa na vida, ele era um engenheiro eletricista. Ele foi lá e criou um mapa. O mapa de John Beck, depois eu vou mandar aqui para vocês poderem dar uma olhada. O mapa, deixa eu ver se eu não consigo pegar ele aqui. Não, deixa pra lá, vai demorar. O mapa de John Beck é um mapa que, se você olhar, ele é muito parecido com esses mapas atuais. E esse tipo de mapa de metrô, se você der uma distanciada e olhar de longe, ele parece um circuito de computador. Então, o que ele fez? Linhas horizontais, linhas verticais, 45 graus, equidistância entre os pontos. Se você olhar esse circuito eletrônico, ele usou a habilidade que ele tinha de fazer circuitos eletrônicos para aplicar para um mapa. O que eu quero dizer com isso? Quando você traz uma experiência de algo que você faz na sua vida, o Fábio, por exemplo, é um kitesurfista exímio kitesurfista. O Fábio tem lá um monte de aprendizados que ele tem dentro do esporte, como um velejador, que ele... Peraí que chegou aqui um mais, aqui. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui. A tela tá... a Heloísa mandou aqui que tá travada no ciclo. Tá travada mesmo, Heloísa. É para ser... Peraí, vocês pediram, eu vou resolver esse negócio já. E eu vou arranjar o mapa do metrô para vocês verem aqui. Peraí, rapidinho, eu já pego ele aqui. André, vai aproveitar que você está procurando alguma coisa, você é o cara que mais solta palavras por segundo. Dá para afirmar que toda inovação é contra-intuitiva, pegando uma carona no que você falou, ou estou super generalizando um exemplo? Que toda inovação é contra-intuitiva? Não, acho que não. Eu não diria que toda inovação é contra-intuitiva, não. Deixa eu só tentar jogar aqui para vocês. Espera aí que eu vou... André, olha, tudo que você não conseguir agora passar, você manda para mim e a gente compartilha com todo mundo depois. Então, se alguma coisa ficar para trás, a gente manda esse material. Tá aqui, vou... Ó, é rapidinho, já dá para eu jogar aqui. Acho que vocês vão conseguir ver. Tá dando para ver aí, não dá o mapa? Dá para ver. Esse aqui era o primeiro mapa de metrô que a gente tem. Na verdade, esse é o terceiro mapa de metrô que a gente tem notícia. O mapa evoluiu. Você pode ver aqui tem rios, parques e tal. O mapa evoluiu para ser esse mapa aqui. Ó. Se você olhar bem, parece bem um circuito de computador. Mas você substitui isso aqui por chips, etc. E tal. Então, esse cara recebeu R$ 1.700 trazidos a valor presente para fazer esse negócio. Só para você ter uma ideia. E é um negócio que se tornou padrão para o mundo inteiro. Impacta bilhões de pessoas todos os anos e se tornou padrão para o mundo inteiro sem ele nunca ter feito um mapa na vida, certo? O pessoal está gostando do seu jardim aí. Então, o grande negócio é que isso é um exemplo para dizer para as pessoas que elas podem e devem, no seu dia a dia, procurar experiências que possam... deixa eu voltar aqui para a tela. Experiências que possam impactar positivamente no seu negócio. E para isso, a melhor coisa do mundo é experimentar mesmo. Então, assim, comer uma comida diferente, viajar, trocar ideia com outras pessoas, estar numa live dessa, procurar experiências diferentes. Isso faz muita diferença. E aí, para a gente fechar, né, jogando aqui para concluir, a gente tem um montante de relevância meio que fixo no mundo.
Ou seja, imagina que você tem um grande balde de relevância lá e que você vai distribuindo essa relevância de acordo com as empresas, de acordo com as épocas e a história, certo? Então, em certo momento, a Apple teve uma relevância enorme quando surgiu os computadores, ela foi perdendo essa relevância, enquanto a IBM, a Microsoft foram ganhando. Com a volta do Jobs e as mudanças que teve na empresa, ela volta a ganhar relevância e ganha tanta relevância e torna a maior empresa do mundo. E por aí vai. Então, essa troca de relevância, você vai vendo durante a história. O que aumenta a relevância no mundo? O que multiplica a relevância? Movimento e inovação. Então, quando você coloca inovação na jogada, você cria relevância. E por isso é tão importante para as empresas inovar. Mais do que uma palavra bonita na parede, é inovar, porque esse montante vai sendo redistribuído em intervalos cada vez menores. Para isso, o cara precisa ter coragem, precisa antever e precisa permitir experimentação, certo? Então, nesse cenário todo, a gente vê tendências interessantes aí para frente vindo. E aí a gente pode explorar melhor, né? Porque se você olhar bem, a gente está aí numa fase, o pessoal até pode manda aqui no chat, onde é que vocês acham que a gente está em relação a essa coisa aí do corona e da Covid, quer dizer, onde é que vocês enxergam que a gente está nisso daqui? A gente já fez esse círculo até para casamento, já funciona também, mas a gente vai evitar essa parte. Mas a gente fez para um monte de áreas diferentes para ver como é que funcionaria esse negócio. E o grande negócio é que a gente tem para frente, lembra que eu falei que a gente, acuado, a gente age para tentar dominar o caos, e aí isso não necessariamente é algo positivo, isso é só como a gente interage. Então, o que acaba acontecendo, o pessoal está mandando aqui, acho que a fase que estão enxergando que estão e tal, o que acaba acontecendo para frente é que a gente vai tentar dominar esse caos, e isso, eu já fiz algumas pesquisas aqui, pesquisa informal, na enquete no meu Instagram e coisa e tal, e eu vejo muitos movimentos assim no mundo, de a privacidade e algumas liberdades serem suprimidas por conta da gente tentar controlar um vírus no futuro. Então, o medo de uma pandemia, o medo da gente ter um problema similar, vai fazer com que a gente comece a aceitar algumas restrições, ou mais geolocalização, ou que existam controles sobre quem tem, como aconteceu na Coreia, por exemplo, em que você consegue saber que seu vizinho, por exemplo, tem a doença XYPTO. Isso é muito bonito para segurar a pandemia, e nesse momento de medo, todo mundo toparia esse negócio quase, você joga lá para pensar, pô, é isso, vamos resolver, mas num próximo momento, você entregar dados dessa maneira talvez não seja a coisa mais positiva do mundo. E aí é uma coisa que a gente, enquanto sociedade, vai ter que pensar nisso. E nisso surge muita oportunidade, certo? Porque, assim como tudo cresce, tem um backlash. Então, muita gente vai começar a buscar, como já havia acontecido antes, mais privacidade. Situações onde você tem uma rede social que te dá mais privacidade, situação onde você não compartilha a sua localização e uma série de outras coisas. Então, nesse jogo para frente, a gente vai ter bastante novidade nesse sentido. Então, assim, principalmente era isso que eu queria abrir para a gente poder puxar um papo e deixar aí o hanging point de que a velocidade da comunicação e da informação, a velocidade com que a informação corre, geralmente é muito atrelada à velocidade com que a inovação acontece. Quanto mais a gente consegue fazer a informação andar, mais rápido a gente inova. E a gente vai lá falar de pintura na parede, papiro, estrada, cinema, rádio e tal, isso, a prensa e tal, isso tudo vai fazendo com que a velocidade da informação seja mais rápida, e a informação chegando mais rápido para as pessoas, geralmente elas trocam mais e criam mais. Então, esses são pontos importantes aí que eu queria abordar no início para a gente poder partir para esse papo. Candreva, te dá um tempo para você reabastecer a metralhadora aí. Vou contextualizar um pouco para o nosso mercado, para os nossos clientes, né? Então, quem são nossos clientes? A gente tem esse fórum foi criado olhando para o presidente de média e pequena empresa. A gente tem o empreendedor, que é ele, né? Ele empreendendo, às vezes com mais um ou dois, e a gente tem os executivos, né? Falando um pouco, vamos falar rapidamente de conceitos, o básico, né? Inovação é criatividade que emite nota fiscal, é isso? É esse conceito, você concorda com ele? Pode ser. Resolvedor de problema. Para mim é um resolvedor de problema. E aí, obviamente, a criatividade tem um papel importante. Tá. Se eu não me considero uma pessoa criativa, ou eu não consigo, ou até sou criativo, mas eu tenho dificuldade de gerar utilidade para essa criatividade e de transformá-la ou em redução de custo ou em nota fiscal, existe alguma chance de eu ter um negócio inovador? Eu acho que esse negócio de ter um negócio inovador, o pessoal confunde um pouco com tecnologia, né? Assim como o pessoal fala de transformação digital, como se fosse um negócio baseado na tecnologia. A tecnologia é um meio. Ela acelera alguns processos, ela permite acelerar alguns processos, permite. Nesse caso agora que foi todo mundo para home office, a gente acelerou 8, 10 anos o estado de transformação digital. O que acontece com isso? Significa que a gente já tinha tecnologia para isso, mas a gente não usava. Então não é a tecnologia que é o drive. O drive é o modelo mental.
né? O drive são as pessoas topando isso. Então, quando você tem grupos que deixam de trabalhar em empresa tradicional porque querem mais flexibilidade, querem home office, etc. Você tem outros grupos que agora estão sofrendo com home office, etc. Você vê que existe uma dicotomia importante ali. Você tem gente que deseja isso e já se demitiu lá atrás buscando isso. E tem gente que agora é obrigado a fazer isso e não consegue se adaptar. Então, quando a gente fala de inovação, eu acho que a gente tem que falar menos de tecnologia e mais de se orientar ao problema. E quando a gente está falando de atendimento a consumidor, por exemplo, se orientar ao consumidor. Porque o consumidor vai trazer em si os problemas que ele enxerga no mundo. Se você for um bom resolvedor de problema, você vai ter valor na sociedade. Exemplo, o valor das coisas está no problema. Eu vejo muita gente focando, o que eu faço? A gente perguntar aqui para o pessoal o que eles fazem. Né? Eu vejo que o Jaime colocou aqui para a gente, que a gente talvez esteja tentando dominar o caos ainda. Eu também acho que a gente está bem aí, está na fase mais de caos, conflito e tal. Mas assim, eu vejo muita gente falando assim, você pergunta para o cara o que você faz, aí ele fala, eu tenho um restaurante, aí eu tenho uma loja de material de construção, aí eu tenho... Legal, mas o que você faz? Porque, o que você resolve? Isso é o que você faz. O que vocês, enquanto OBS, certo? O que vocês fazem é ofertar educação de qualidade, conectar pessoas, etc, e preparar essas pessoas, por exemplo. Beleza, mas o que vocês resolvem no mundo, certo? Vocês capacitam as pessoas para se manterem relevantes. É muito mais profundo e dura muito mais do que educação. Educação é assim hoje. A gente está fazendo aqui uma live, não sei o que, isso funciona hoje em dia. Mas talvez não funcione, aliás, certamente não funcionará dessa maneira no futuro. Não porque é super diferente, mas porque as coisas vão mudando. A tecnologia permite, a gente vai mudando. Então, o valor das coisas está na dor. Se eu falasse para você, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, eu te falasse que eu tenho um remedinho aqui que eu te entrego. Esse remedinho resolve essa dor de cabeça por 10 minutos. Custa R$2. Você compra, certo? Baratinho, tal, beleza. Sim. Se eu virar para você e falar assim, olha, eu tenho um remédio aqui que resolve essa dor de cabeça por uma tarde e custa R$100 mil. Você compra esse remédio? Começa a se tornar um negócio meio improdutivo. Fábio está muito bem de vida, então 100 mil talvez não foi suficiente. R$1,5 milhão de para 2 horas. E aí começa a não ficar muito produtivo o negócio. O grande lance é o seguinte, se eu falar para vocês, tem uma doença terminal e eu tenho um remédio aqui que te salva, quanto você paga por isso? O valor é meio limitado, certo? No sentido de que o que determina o valor não é ser uma pílula, é a mesma pílula. O que determina o valor é o tanto de problema que você resolve. Com as empresas não é diferente. Quem resolve mais problema tem mais valor na sociedade, é mais remunerado. Então tá, vamos lá. Eu vou voltar para o exemplo dos nossos clientes, né? Sou empresário, empresa médio porte, pequeno porte, microempresário ou sou executivo. Na hora que eu estou sensibilizado, aproveito esse momento de caos, um dos meus objetivos é me tornar mais inovador, a minha empresa ser mais inovadora, ser mais protagonista nisso. Para onde eu olho? Eu olho para o problema do meu cliente, olho para o problema do mercado, olho para o meu propósito, olho para a minha missão. Aonde eu devo olhar primeiro e depois qual que é o processo de implantação disso? Que estrutura, que investimento, que forma de pensar? Qual que é a minha agenda enquanto número 1 na questão da gestão da inovação? Perfeito. Pergunta, eu sei que geralmente o pessoal fala que todas as perguntas são boas, mas nesse caso realmente a pergunta é boa. É difícil de responder também, porque é complexa, certo? Eu diria que a primeira coisa, o que tem que estar no cerne de tudo é o problema do cliente ou do mercado, né? Depende de como se atende, B2B ou B2C e tal, mas daquele seu principal cliente. Então, já que a gente está no momento de escassez, o que está acontecendo agora é isso, certo? A gente tem uma escassez de recursos ou de consumo, enfim, uma crise de demanda. Então, olha para o seu cliente e vê qual é o problema que ele tem. O problema que ele tem pode ser parecido com o seu ou pode ser completamente diferente. Se você estiver resolvendo bem aquele problema, você tem mercado. Exemplo, que a gente conversou até recentemente, tem um monte de startup e até empresas tradicionais crescendo um monte nesse momento de crise. Todo mundo meio ferrado, segurando o fluxo de caixa, demitindo gente adoidado e tal, mas tem um monte de gente crescendo um monte. Por quê? Porque nesse momento eles estão resolvendo um problema de uma maneira muito profunda. Então, a Zoom, que a gente está usando aqui para fazer esse negócio, por exemplo, cresceu tanto que teve gente até comprando ação de uma tal de Zoom Technologies, que nem é a Zoom, não sei se você viu isso. Comprando ações de uma empresa que tem um nome parecido, porque confundiram, acharam mais barato, foram lá e compraram, só que é outra empresa. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos teve até que intervir para que a galera não comprasse errado. Então, essa empresa cresceu um monte. Um Uber, por outro lado, caiu uma barbaridade. Mas se o Uber tivesse um sistema de delivery de supermercado, por exemplo, que ele chegou até a implementar, provavelmente ele teria tido crescimento interessante nisso, porque as pessoas estão presas dentro de casa. Então, o tipo de problema que você resolve funciona. E aí, para a segunda parte, então, primeira coisa, eu olharia para o problema do cliente. Qual é o problema do cliente, ou qual é o problema que está aqui disponível sem ter alguém para resolver? E quanto maior ele for, melhor. É melhor resolver câncer do que resolver dor de garganta.
Então, se você resolver o Covid, você tem um grande valor no mercado. Se você resolver um resfriado, você tem um valor menor. E aí, o que você faz, né? Você perguntou, essa para mim é a pergunta-chave, né? Beleza, tudo isso é muito lindo, mas o que eu faço para fazer esse negócio funcionar? A gente criou, inclusive, um programa pensando nisso, porque a gente via muitos gestores um pouco preocupados sem saber o que fazer, certo? Sem se orientar. Como é que o que eu faço enquanto gestor no momento em que eu percebo que eu tenho que inovar, mas eu não sei inovar? Eu não imagina que você tivesse que programar algo, né? Você tivesse que fazer e você não sabe programar, você não sabe fazer uma linha de código, e você precisa montar uma equipe que faça isso, só que você não sabe como é que esses caras são bons ou não também. Então, você precisa se orientar a isso. Então, o que eu diria? Tem vasta literatura online, dá uma lida geral nesse negócio. Mas talvez o processo mais importante agora seria você identificar o problema. E para isso tem uma série de assessments, mas eu diria que olhar para as startups, que eu não acho que são bala de prata, seria a solução nesse momento. Pega o Lean Startup, o Startup Enxuta do Eric Ries, e olha a questão de validação de problema. E olha como é que você identifica um problema e valida se aquele problema realmente existe com baixo custo e alta agilidade. Então, hoje em dia, por maior que seja a empresa, média, grande, não sei o que, elas estão todas frágeis como uma startup são. Se você errar nesse mês ou no mês seguinte, o caixa acabou e a sua empresa se deu mal. Então, você tem pouca manobra. Então, o que você tem que fazer? Testar rápido, achar problema, testar rápido e pôr no mercado. Então, essa lógica de startup de agilidade, talvez nesse momento realmente faça muito sentido. Em que pese eu não acho que elas sejam assim, nossa, startup é a solução para tudo, como às vezes se propaga na mídia. Mas nesse ponto eu diria que sim. Então, encontrar um problema, criar uma solução, um MVPzinho, ver como é que resolve aquilo e interar até o negócio parar em pé. Esse seria o meu playbook. Então você está querendo dizer que essa coisa de startup a gente já discutiu bastante isso, inclusive lá no Vale do Silício tem um monte de startup que não quer emitir uma nota fiscal, né? A questão não é essa. Exato. O ponto então é velocidade. A gente percebe que os nossos clientes são, em sua maioria, lentos, porque são conservadores, têm muito a perder, e tem uma complacência, a gente já falou disso, complacência cultural, ela acaba sendo instalada, e aí a gente não tem agilidade, né? Então, e a gente chegou a essa conclusão também, não tem a ver com tecnologia, tem a ver com o jeito de pensar. Que recomendação que você faz para o empresário, ou às vezes não tem a ver com a idade, mas tem a ver com um pouco as características, para que ele passe a ter uma agenda menos cartesiana? A gente vem de uma educação conteudista cartesiana, de um jeito de trabalhar cartesiano, industrial, um jeito de comando e controle, né, liderar e gerenciar cartesiano e enquadrado. O que eu faço agora? Começo a psicodelia organizacional agora? Começo a instalar tobogãs na minha empresa? Ou não é exatamente isso? Como que eu crio um ambiente de inovação? Até quando eu me permito errar? Falando um pouco de um contexto não de quem está começando, você fala muito, né, também com quem está começando, mas empresas que têm 20, 30, 40 anos, e agora, depois do susto, parece que estão mais sensíveis a mudarem cultura. O que a gente pode dizer para esse presidente? O que ele, além de fazer kitesurf, né? O que ele pode começar a fazer na tua agenda do dia, do final de semana, das férias, gastronômica? Você acha que isso tem impacto ou você acha que isso vem de fábrica, a questão da inovação? Eu acho, primeiro assim, eu acho que tem impacto. Acho que tem muito impacto, como eu falei mais cedo. Mas acho que agora, nesse momento, evidentemente, não tem muito como o cara pegar falando, deixa eu fazer uma viagem gastronômica aqui e tal. Isso são coisas que vão acumulando. Você vai acumulando experiências para que uma hora você as tenha como, imagina um ferramental, você tem uma caixa de ferramenta mais recheada para você poder resolver problemas de maneiras não triviais, às vezes obtusas, que vão te dar um diferencial interessante. Como você bem falou, não tem a ver com a idade, né? Acho que tem a ver com muito do que você falou, um modelo que a gente foi criado, né? E isso, às vezes, enseja, e aí da melhor maneira possível, mas uma falta de coragem. Porque no final do dia, a ideia é, eu vou perder muita coisa se eu errar, então eu tenho que ser comedido, né? Eu tenho que traçar projeto, planejamento, a gente tem essa ideia de que a gente tem que ser paulatino nas coisas. Às vezes, o mundo te exige uma agilidade maior. Essa coisa de ser comedido é uma ideia de que, não, eu vou preservar o meu negócio, assim eu sei que ele vai durar 5 anos e tal. Mas e depois dos 5 anos? Será que não é melhor você ter uma dúvida de que ele vai morrer em 2, mas a possibilidade dele durar mais 15, do que você ter a certeza que ele vai durar 5, mas a certeza cada vez maior também de que ele vai quebrar depois desses 5 anos, porque a relevância dele vai sendo corroída. Eu tenho certeza que vários que estão aqui assistindo com a gente já sentiram isso na pele, e alguns tiveram que mudar na marra, e aí
conseguiram mudar, outros devem ter quebrado já no processo, todo mundo aqui deve conhecer alguém que já quebrou porque segurou no modelo, falou isso aqui que eu faço, eu não largo mão desse negócio de jeito nenhum. Essa coragem é uma coisa difícil de você ter. Teve um ponto que você puxou aqui que eu queria ressaltar. O que era mesmo? Não, e daí quando a gente fala de inovação, o pessoal fica imaginando que é você criar a roda de novo, mudar o negócio todo, quanto você pode errar, né? Primeiro de tudo, eu acho que a maioria das empresas não permite o erro. E não é o erro da negligência, do descaso, sabe, de uma questão despreocupada, mas o erro da tentativa. Quando a gente fala de inovar basicamente é tentativa e erro. Essa ideia de que todo mundo, eu sei o que fazer, vamos contratar aquele consultor que ele sabe, não sabe direito. A gente tem chutes orientados que ajudam a gente, ou seja, você faz lá um guessing, olha, para cá, para lá o negócio pode funcionar, isso aqui são tendências, mas dentro desse universo, você conseguir capacitar essas pessoas para experimentar mesmo, para tentar. Onde você não pode experimentar, a inovação morre. E para você poder experimentar, você precisa poder inovar, você precisa poder errar. Se você não erra, a inovação morre. Então, esse erro ele faz parte do negócio. A questão principal para mim é a agilidade do erro. É você conseguir pegar, experimentar, errar e voltar para bate-caverna e depois soltar um negócio novo de novo no mercado. E aí o ponto que é o principal, que é aquilo que eu queria falar agora há pouco que eu lembrei, a gente avançou muitos anos nisso. Então, como você falou, muita gente agora está mais sensibilizada a se transformar. Isso tem um lado positivo, que é evidente, que é um monte de empresa vai acelerar esses processos todos de transformação de negócios por meio da tecnologia, ou o que seja. Mas o que vai acontecer também é o seguinte, muita empresa que existia porque estava relativamente bem digitalmente, vamos dizer, já estava ali, estava no meio do caminho, não fez para valer, mas já fez alguma coisa e tal, estava indo bem e tal, só que essa empresa agora vai enfrentar a concorrência de um monte de gente que vem forte para o digital, vem forte para esse mundo novo. Então, muita empresa que existia e era relativamente saudável vai desaparecer também, porque muitas outras virão muito forte para isso. Então, não é só quem está fora do universo que vai morrer. Às vezes, uma empresa que era totalmente não digitalizada ou pouco digitalizada, tem um e-commerce ali, estamos fazendo, sabe? Vai sair um dia, mas nunca pega para fazer, para valer e tal. Essa empresa, talvez agora, percebendo que precisa olhar para o digital mais forte, talvez venha com o pé embaixo e engula um monte de empresa no mercado. Então, você tem um lado de uma cenoura para trás e uma cenoura na frente. Você vai ter que saber lidar com essas duas coisas. Andreva, antes de a gente entrar na segunda parte, para a gente falar um pouco do que deve ter de tendência daqui para frente, vou pedir para quem tiver pergunta, pode jogar no chat, ou mandar para a equipe, ou mandar para o meu celular. Eu dou um jeito de ler aqui. Esqueci que eu ia te perguntar. Deixa eu vamos lá. Um negócio aqui que eu lembrei aqui. Não, então fala. Fala aí. Eu esqueci mesmo. Tobogã, né? Me mandaram aqui no WhatsApp, tobogã. Pô, tobogã, mesa de ping-pong, coisa colorida. Você foi lá no Hub, eu era head de inovação no Hub do governo do estado de São Paulo. Fui cooptado pelo governo para tentar ajudar com inovação. E a ideia de ter tobogã, mesa de ping-pong e tal, é uma coisa que permeia, né, esse senso geral de que isso tem a ver com inovação, o que é a maior balela do mundo, bullshit sem tamanho. Tobogã, mesa de ping-pong não resolve nada, entendeu? Então, a Plug and Play, que a gente visitou, inclusive, a Plug and Play, que é uma das principais aceleradoras do mundo, está fazendo agora uma fazenda experimental na Dakota do Norte, ou seja, está criando um negócio para tentar experimentar em loco e tal. O escritório deles em Sunnyvale, na Califórnia, no coração do Vale do Silício, a 10 minutos de San José, é um escritório com baia, bege, tapete persa no chão, antigão, assim, tipo, o escritório até meio feio, para falar a verdade. Só que esse escritório, lá dentro, o PayPal, a Dropbox e um monte de outras empresas cresceram lá dentro. A Ford tem um centro lá dentro, a GM também, curiosamente, concorrente um com outro, a 3M tem um centro. Inúmeras empresas estão lá, Dow Química, o Banco do Brasil tem lá uma estação. Essas empresas todas estão estabelecidas lá porque elas veem que não é o escritório, é a entrega de valor que esse negócio faz. Então, eu lembrei agora. É legal, é gostoso, mas não resolve. Lembrei que eu ia te perguntar. Ontem a Carol, que esteve com a gente, falando de vendas, ela falou uma coisa interessante, né? Que agora está todo mundo... Eu lembro que eu acompanho vários planejamentos estratégicos dos nossos clientes e a implementação deles, e eu confesso que o projeto e-commerce está sempre lá e a gente via que os presidentes iam barrigando o e-commerce, né? E vinha vamos abrir uma loja. Ano a ano emboando, mas aí a abertura de loja física, PDV, são tarados por loja física e agora estão sofrendo, né? Então, acho que esse é um grande arrependimento de quem deixou esse projeto levando com a barriga no decorrer dos anos do e-commerce, mas, enfim, vamos olhar para frente. O que eu ia perguntar, você mencionou a questão da autodestruição, né? Eu continuo no mercado, autodestruo. Quem é que faz bem isso? Mas, às vezes, quem faz bem isso parece um exemplo muito distante do meu, né? Eu, média empresa. Eu média empresa familiar...
Qual a melhor maneira de eu fazer isso? É eu continuar com o meu negócio, emitindo nota fiscal do lado esquerdo aqui, excelência operacional, execução, Amolar Machado, estado da arte da execução, e aí eu faço um spin-off de um novo negócio. Quando ele amadurece, eu destruo esse, ou eu não destruo. Não estou falando de tecnologia, não estou falando de iPhone, estou falando, sei lá, injeção plástica. Estou dando um exemplo. Né? O que eu faço para ter essa autodestruição? Eu mantenho a geração de caixa até morrer e desenvolvo um outro escritório, uma outra estrutura, uma outra diretoria, uma outra estrutura organizacional para gerar nota fiscal aqui? Ou não, eu tenho a coragem de fazer caixa e destruo mesmo e continuo com a mesma estrutura aqui? Não sei se me fiz entender, meio confuso. Não, eu entendi. Queria até falar para o pessoal aqui, ó, o José Pinheiro estava com a mão levantada, se puder, manda aqui no chat para a gente, é legal ter essas perguntas. Ó, o Edu Carmelo está aqui com a gente também, e a gente já pode puxar a pergunta dele daqui a pouco, mas o Edu teve com vocês ou estará? Não, já teve com vocês. Não, já esteve. Prazer ele estar aí com a gente. O Edu é demais. Mas, então, assim, respondendo a tua questão, né? Eu já fui mais extremista, tá? Eu já fui meio tipo, não, tem que acabar com esse negócio, tá, não sei o quê. É meio utópico. Quando eu fui ver de verdade no mundo real, onde o pessoal tem que pagar as contas, essa parada não funciona. Então eu vejo às vezes a galera falando, não, faz assim, quebra, muda tudo, tal. É muito bonito numa startup que não tem nada, não gera nem receita mesmo. Então para ela mudar de modelo de negócio para lá e para cá, tanto faz. Ela não tem obrigações, ela tem pouca coisa e o negócio não precisa disso. Agora, o que eu sugiro? Se a empresa já está funcionando, você está me falando de uma empresa que já está funcionando, uma empresa que já tem excelência operacional, que já está buscando melhoria de processos, ela já está funcionando, ela já roda legal. Se você deixar ela lá paradinha lá, ela continua na velocidade de cruzeiro, certo? Mas é nesse tipo de empresa que você está me falando, certo? Então, esse tipo de empresa já está meio estabelecida, eu diria que o CEO e talvez um núcleo principal lá em cima tem que puxar para si e falar assim, a gente vai cuidar de manter a empresa longeva, de garantir que ela vai continuar existindo. Enquanto o resto da operação continua aqui, emitindo nota, gerando caixa, sabe, bancando a operação inteira, fazendo expansão, não é para parar o negócio. Mas a gente tem que ter uma visão de futuro, de longo prazo. E nesse longo prazo, que eu estou falando de longo prazo de startup, vai longo prazo de 2 anos e meio, 3 anos. O que é o nosso mercado do futuro? Para onde é que ele está indo? Qual é a tendência? Quando a gente entende isso, você começa a traçar hoje coisas que amanhã vão matar esse modelo. Então, assim como acho que quase tudo na vida, é um equilíbrio. Você não vai ficar pegado e defendendo esse modelo, que esse para mim é o ponto principal, é não tentar defender esse modelo contra o que está mudando, é se abrir para a mudança e aí aproveitar que esse modelo sustenta, certo? Esse modelo gera receita, gera capital suficiente para você experimentar. Então, use esse momento que você tem. O pessoal deixa para inovar ou para tentar mudar o modelo na hora que o negócio está indo para o beleléu, na hora que já está naufragando. O cara vai tentar mudar, vai tentar mexer alguma coisa, etc. Eu falei da Apple, para dar um exemplo giga, mas a Apple fez isso, esperou quase quebrar, né? A Apple tinha 3 meses de caixa quando trouxeram de volta o Steve Jobs. Quer dizer, 3 meses de caixa, acabou, certo? A empresa, assim, empresa daquele tamanho, você parar para pensar, a empresa está no limbo. E conseguiu se fazer daquele jeito. Mas você tem N exemplos aí de empresas que tiveram mudanças muito fortes. A Disney teve uma mudança muito brutal também, estava quase quebrada. Isso vale para gigantes, são exemplos enormes lá, mas vale muito mais para as empresas menores. Porque o impacto do founder, ou o impacto do CEO, ou do executivo à frente da operação, ele é muito maior do que na empresa gigantesca. Sabe? Esse cara, ele consegue efetivamente direcionar o barco. Então, o que eu diria? Mantenha a geração de caixa, mantenha a emissão de nota fiscal forte ali, mas puxe os principais executivos, o CEO, o número 1 e monta um grupo voltado para a inovação. Às vezes tem que trazer gente de fora, às vezes tem que capacitar essas pessoas e tal, e tem um olhar aberto para a inovação, no sentido de que talvez alguma hora você mate a galinha dos ovos de ouro para criar um negócio novo, e não tem problema nenhum, porque essa galinha dos ovos de ouro, com o tempo, eles vão ficando cada vez menos dourados. Então, saber migrar é o ponto-chave. Andreva, vou fazer a última pergunta nisso, depois eu pego a pergunta do Carmelo aqui, que a gente entra na tendência, vou pegar o gancho dele aqui. Me veio aqui uma provocação, né? A gente trabalha muito com family business, e a gente tem alguns clientes que os fundadores ainda estão à frente, e a gente já tem alguns que estão na 3ª geração, na 2ª geração. O que eu percebo? Eu percebo uma 2ª geração mais receosa, apesar da idade, de ter menos idade. O fundador, ele veio do nada, e voltar para o nada é mais fácil, parece. Agora, quem já recebeu de um fundador
um negócio com 1.000 funcionários, com uma série de compromissos, como é que eu inovo com receio do legado, com receio do legado do meu pai? Como que eu sou ousado e, ao mesmo tempo, eu preservo, ou não, eu tenho que esquecer isso, eu tenho que criar uma nova trajetória para ser inovador? Isso me faz entender. Uma provocação para a segunda e terceira geração. Não, eu acho que faz super sentido. Eu fiz uma consultoria num jornal que eu não vou nominar, que chama Estadão, e a gente bateu muito papo sobre isso, né? Porque já são outras gerações dos Mesquita e tal. Existe um apego muito grande a nós fazemos jornal e vendemos mídia, que é um modelo morto, né? Porque cada vez mais as pessoas têm acesso à mídia N maneiras, as pessoas se orientam e se informam por outros lugares. E aí eu vejo, às vezes, um apego entendendo que o legado tem a ver com o modelo de negócio, tem a ver com o que a empresa faz. Mas o legado tem a ver com o impacto que a empresa tem. O impacto vem de resolver problema, o impacto vem de você ser relevante para a sociedade. Então, eu diria que volta naquele ponto de que o fundador geralmente tem uma coragem imbuída nele, não só porque ele montou e meio que veio do nada, se ele voltar para o nada ele fala a responsa é minha, mas especialmente porque ele montou aquilo vendo um problema, uma oportunidade de negócio que existia para ser resolvida. E quando ele olha um problema que existe no mundo, ele vai resolver esse negócio, ele se apega àquele problema e não ao modelo de negócio. O modelo de negócio, ele é secundário para resolver um problema, e não ao contrário. Então, acho que quando vem a segunda ou terceira geração, às vezes eles recebem um modelo de negócio e eles entendem, meu negócio é tal. E aí eles foram estudar em universidades super bacanas e não sei o que e tal, e se prepararam para manter aquele negócio vivo. Quando, na verdade, manter o negócio vivo é diferente de manter o modelo de negócio vivo. São duas distinções. É sutil, mas ela é super importante, entendeu? Então, é se soltar do modelo de negócio e focar no problema. De novo, para mim, esse é o ponto. Beleza. Vou pegar uma escada no que o Edu deixou aqui, né? Qual que é a diferença dos critérios de tendência e critérios de modismo, né? Então, agora, você que trabalha essa temática do futurismo há um bom tempo, da inovação, o que é modismo e o que é tendência? Durante e pós-pandemia, o que você consegue enxergar aí, que você tem na manga, do que pode vir pela frente aí? Tanto que vai ser modismo e o que vai ser tendência? Sim, eu acho que assim, é sempre difícil, e o trabalho de qualquer futurista ou coisa assim não é prever futuro, né? A gente não tem essa condão de falar vai acontecer tal coisa, ninguém Nostradamus, isso seria besteira. Mas sim de traçar cenários que possam identificar oportunidades ou riscos para as empresas, certo? Então, assim, exemplo do que é um modismo. TikTok, para mim, é um modismo. É um negócio que está crescendo agora, o pessoal fala teve mais download do que não sei o quê, porque, óbvio, tem menos usuários, não sei o que, não sei o que lá. Muito bem, isso é um modismo. Agora, comunicação online não é um modismo. Então, onde é que está a essência desse negócio? Onde é que está o cerne disso, né? Quando a gente fala de modismo, a gente está falando geralmente de um grupo pequeno com alta escala, com alto, vamos dizer, com alta abrangência. Então, um monte de gente falando sobre aquele negócio que tem uma audiência interessante e aquele negócio é meio fogo de palha. Quando a gente está falando de uma tendência, é quando existe uma mudança muito profunda na sociedade como um todo, das pessoas identificando. E, obviamente, que tendências são diferentes para grupos diferentes, né? O que é futuro para um é passado para outro. Se você pensar, saiu aí os dados aí, você tem 10 milhões de brasileiros que estão pedindo benefício lá para o governo que não tem conta no banco. Então, você está falando de realidades muito díspares, né? Elas são muito distantes. Então, o que é futuro para uma galera, a gente tem 29% da população do Brasil com cartão de crédito. Desses, 8% usam em compras online. Então, acho que todo mundo que está aqui já comprou alguma coisa online. A gente faz parte de um grupo muito pequeno dentro do todo. Então, o futuro para essa galera, por exemplo, que é uma tendência, é entender que compras online é legal e podem ser feitas. Isso deve crescer muito nos próximos anos. Shopping online, assim, das coisas do dia a dia. Não do livro ou de um computador, ou sei lá, não, mas comprar, assim, sabão em pó. Isso deve ser uma coisa que deve ter um crescimento interessante. Isso muda um pouco a logística também. Você muda a dinâmica na cidade, você muda um pouco o fluxo das pessoas dentro da cidade e tudo mais. Eu prevejo que deve começar a surgir alguns serviços, por exemplo, combinados. Então, comunidades mais carentes, ao invés de cada um comprar para sua casa, vão comprar juntos, talvez, e vai ter uma entrega que vai para um lugar só e nesse lugar vai ser redistribuído. Então, last mile, micrologística, esse tipo de coisa deve crescer bastante. Por outro lado, uma coisa que deve acontecer muito globalmente, porque as pessoas têm medo, e medo é um dos grandes drivers de mudança no mundo, é diminuição da privacidade. A gente deve aceitar uma diminuição de privacidade muito forte nos próximos anos. Isso é uma contratendência poderosa. Antes da Covid, a gente via movimentos anti-Facebook, etc., porque ele atacava a privacidade. Então, eu via a privacidade como algo muito caro às pessoas e que as pessoas começariam a tomar consciência disso nesse ano. E no próximo seria a bola da vez. Tanto que eu comecei a entrar no negócio de cibersegurança, etc. Cibersegurança deve crescer ainda, mas não para esse lado da pessoa física.
Por outro lado, agora, as pessoas começam a aceitar abrir mão da privacidade para ter uma proteção contra uma pandemia, porque esse é o medo da vez. Então, essas tendências mudam quando vem uma ruptura, como veio agora uma ruptura muito poderosa. Então, acho que assim, a gente tem oportunidades que vão aparecer nesses cenários, especialmente para quem for resolvedor de problemas específicos para o futuro. Até para compartilhar aqui, para a gente finalizar, eu tenho uma telinha de resumo aqui, enquanto você faz aí também, porque eu acho que a gente está chegando na fase final aqui do negócio. Nós temos aí 5 minutos, que aí depois a gente vai emendar o próximo, de varejo. É isso. Então, assim, primeiro que a grande inovação é a velocidade. A velocidade das coisas é o que está é a grande novidade do negócio. Assim, a gente sempre teve disrupção, a gente sempre teve quebras, mas a velocidade é a grande novidade. Acesso e mindset são mudanças para você. Somar acesso à informação, a conteúdo, a velocidade, etc. E modelo mental novo, isso gera mudanças muito profundas. E nesse cenário, todas as empresas, todo mundo que está aqui com a gente, tudo quanto é empresa por aí, precisa dar longevidade para a relevância da empresa ou do profissional. Como é que a gente faz isso? Eu separei aqui 7 pontos, que são, não tem receita de bolo, não tem fórmula, não tem nada disso, ninguém tem a resposta, mas são coisas que a gente já aplicou no mercado, que eu já vi em empresas, coisas que a gente já fez com empresas de tudo quanto é porte e de tudo quanto é origem, e que podem dar certo. Então, primeiro, focar nas dores essenciais. Acha o que você resolve no mundo e ataca isso. Não se apega ao seu modelo de negócio. Esse negócio é o câncer das empresas. Você ficar apegado ao modelo de negócio, ele afunda com você. Ele é uma âncora dourada, de ouro, bonita, maravilhosa, mas ele afunda também. Desafio o status quo a todo momento. O status quo também é outro negócio cancerígeno para as empresas. Buscar experiências cruzadas para quê? Para que você seja um profissional mais capacitado, com uma caixa de ferramentas maior para poder resolver coisas para o futuro. Permitir a experimentação, que em essência é permitir o erro. E aí, quando você fizer isso, você vai permitir que as pessoas inovem, que tentem algo novo. Não com desleixo, mas com tentativa do novo. Destruir o seu modelo de negócio sempre, que não é fácil de fazer e exige todos esses passos que a gente falou e muitos outros, né? A gente fez aqui uma pincelada por cima, e principalmente abraçar e valorizar o caos. Eu acho que se a gente traz esses movimentos, a gente acaba tendo um resultado que pode ser interessante para todo mundo. Andreva, eu acho que é isso. Se alguém tiver, temos aí mais 2 minutos, 3. Se alguém tiver algum comentário, alguma provocação, alguma pergunta. Vamos supor que eu quebrei agora, hoje, cheguei à conclusão que eu quebrei. O que você acha que poderia ser uma oportunidade de empreendedorismo rápido, para emitir nota fiscal rápido, para sobreviver os próximos 90 dias aí? Vou dar 3 respostas bem rápidas. Eu acho que é o seguinte, vai ter muita gente que vai voltar para a iniciativa privada, vai voltar para tentar trabalhar para alguém. Muita gente que foi empreender, mas que agora nessa crise não tem o pique de novo para empreender de novo. O cara foi imaginando algo, mas depois ele percebeu que ele estava trabalhando para pagar um salário para ele. 2, eu acho que assim, o exemplo do Fleet, que era um negócio de ride sharing, você compartilhava carros com outras pessoas, você alugava o seu carro para um terceiro, né? E que depois que quebrou e tal, os caras montaram um negócio lá de alugar carros de concessionárias para Uber. Rapidinho, assim, 1 mês. O cara fez isso para gerar caixa. O André Marinho, que é o fundador, fez para gerar caixa. Porque ele viu uma oportunidade, viu que aquilo estava crescendo para caramba, inclusive foi uma das coisas que matou o negócio dele. Ele foi lá atuar naquilo para, durante um período, sustentar aquele período procurando um novo problema para resolver. Hoje ele está trabalhando com outro negócio de biotecnologia, só para ter nada a ver. Então, eu diria para o pessoal o seguinte, procura um problema para resolver aí no mundo e, principalmente, quebrou, volta para casa, que é o terceiro ponto. Volta para casa, se recolhe, analisa e procura problemas no planeta, certo? E aí, aprendizado importante. Se quebrou dessa vez, muito provavelmente é porque não tinha ainda um caixa preparado, não previu, não criou a empresa com antecipação para um problema, que pode acontecer uma ruptura maluca dessa. A gente tem que ter meio que a teoria da imprevisibilidade. Não é prever tudo, porque é impossível, mas é tentar antever movimentos e, se acontecer essa coisa louca, putz, e aí? E aí, ter sentar todo mundo e tentar pensar no que fazer para frente. Tem uma última perguntinha para a gente matar. Como fazemos inovação com velocidade em um país mergulhado em burocracia, órgãos regulamentadores, blá, blá, blá? Moisés, sendo sucinto aqui para a gente não estourar o tempo, esses são problemas em si, certo? Esses são problemas bons para resolver. Então, às vezes, você está lá, você tem uma confecção, você está tentando resolver esse negócio, você tem 1000 alvarás, você tem que tirar, etc, etc. Será que as outras confecções todas não têm o mesmo problema? Será que não seria o caso de você tentar ver como é que você contorna essa burocracia? O eBanks, que é lá de todo mundo que tem Spotify, Airbnb, eu já usou Alibaba, essas coisas, já usou o eBanks. O eBanks é uma empresa de Curitiba que viu que era tão complicado para esses gringos operarem fiscal e tributariamente no Brasil que criou um sistema em que eles fazem a operação aqui e fazem a remessa de dinheiro para fora. Já expandiram para Equador, Bolívia, vários lugares onde também é complicado fazer isso, que essas empresas não querem ter representação. Então eles pegaram a burocracia e transformaram numa oportunidade de negócio.
toda vez que eu vejo um problema desse, eu acho que esse é um caminho para se fazer. Às vezes você busca, você vai ter uma grande oportunidade. Se isso for um grande problema para você, deve ser um grande problema para o seu segmento. Se for, talvez seja um caminho legal para você contornar. E, Moisés, agora eu vou me permitir falar como empreendedor. Eu não olho para isso, porque é burocrático para todo mundo. Se vira o tabuleiro, é a mesma regra para todo mundo. Então, o que já vale para todo mundo, eu não olho. Olha para outro lugar, olha para outro lado. Andreva, muito obrigado pelo teu tempo, pela abertura, pela parceria de sempre. Foi muito bom falar com você. Eu vou pedir para a Camila jogar no grupo aqui o link para vocês, quem for do varejo, acessar o meeting que a Fundação Dom Cabral tá fazendo agora. Então quero agradecer muito, Candreva, agradecer quem ficou com a gente aí essa uma horinha, clientes da UBS, os clientes da ProOffice. Amanhã a gente vai ter o nosso amigo Flávio Canto, vamos falar de reação e vamos falar de terceiro setor, de empreendedorismo social. E na sexta-feira a gente vai ter uma história interessante de uma empresária de Brasília aí. Então quem continua no chat, que a Camila vai mandar o link. E Candreva, me despeço de você, agradecendo muito aí. A gente vamos combinar quando você se recuperar, de fazer alguma coisa aí. Vamos andar de patinete. Viu? Eu também queria agradecer muito a toda a equipe aí da OBS. Parabéns, Fábio, vocês estão fazendo um trabalho super bacana. Agradecer a todo mundo aqui, feliz que vocês gostaram. Quem precisar, se conecta comigo aí em qualquer rede social, LinkedIn, Instagram, essas coisas. E precisando, estamos às ordens, vamos fazer o negócio acontecer. Camila, manda bala nesse outro Zoom aí, que agora o pessoal vai lá falar de varejo e uns troços aí. Super novidade para dar Dom Cabral. Valeu, gente. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, obrigado. Obrigado, tchau. Um abraço. Tchau, valeu.